Paz de Jesus esteja com você. Memórias do Líbano continua esta semana de São José do Rio Preto. E temos esta semana uma pessoa que é muito conhecida nessa região. Quando eu cheguei ao Brasil há 5 anos atrás, comecei a ouvir dessa pessoa, Jorge Bittar. Mandaram para mim muitos e-mails de José de Bonifácio, do Clube Libanês de São José do Rio Preto, sem saber quem é Jorge Bittar. E hoje eu tenho o prazer de conhecer uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito ativa na comunidade libanesa e que está procurando a ajudar todos os libaneses e descendentes nessa região. Vamos conhecer Sr. Jorge Bittar. Boa noite, Sr. Jorge. Boa noite, Excelência Reverendíssima, Dom Edgar Madi, Arcebispo Maronita do Brasil e telespectadores deste programa da Canção Nova. Seu trabalho é na cultura. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e a minha função é diretor de cultura. E conta um pouco sobre a história da sua família aqui nessa região. Meu pai veio acho que tinha 9 anos de idade, porque ele é de 1912 e eu sou primogênito dele. E chegou em Rio Preto em 1921, porque o tio dele tinha comprado uma fazenda na barranca do Rio Tietê, que era divisa que depois virou município de José Bonifácio, que ainda não existia na época. Pertencia a Rio Preto, era distrito de Rio Preto. E eu tive um tio só que nasceu no Brasil, nasceu aqui em Rio Preto. E depois que eles estudaram na escola, que hoje é Cardeal Leme, foram para a fazenda do Salto do Havaiandava. E da onde do Líbano eles vieram? Ah, sim, eu não sei se eu sei pronunciar certo, chama Antaqed Akar, do norte do Líbano, divisa com a Síria. De Akar do Líbano, Andit, Akar. E tem muitos lá também que estão morando lá, pedindo também uma força do Brasil para continuar apoiar a presença deles em Andit como presença cristã no Líbano. Jorge, você tem muito zelo para ajudar a comunidade libanesa. Da onde pegou esse zelo? Deve ser inspiração divina, que eu tenho os primos, e eu era muito ligado à minha avó. Era a única mulher em Rio Preto que sabia, e depois mudou para Bonifácio, de Bonifácio de Rio Preto não, que sabia ler e escrever, do século XIX. E os primos delas, que eram mais jovens, não sabiam ler e escrever. E os patrícios todos se reuniam em casa para encontrar a minha avó. Chamava Hana Ibrahim Bittar. E era filha do Shah do tempo do Império Otomano e Antakit. E quando caiu o Império Otomano, que eles imigraram em 1921, a viúva do Shah está enterrada em José Bonifácio, Mariam Daoud e Ibrahim Bittar. E então minha avó ensinava a rezar árabe, contava a história da Bíblia em árabe. Eu lembro muito da história de José, que virou vice-rei do Egito, por isso que eu penso que eu sou monarquista. Mas eu depois descobri que foi porque minha mãe contou. Eu perguntei, mãe, quem que é São João Batista, que é o padroeiro da minha cidade? Aí ela contou a história dele, que a Salomé pediu a cabeça, a filha da Salomé pediu a cabeça de São João Batista para o rei. E o rei falou, eu dou metade do meu reino, mas não pede a cabeça do profeta. Ela falou, não, quero a cabeça do profeta. E o São João Batista virou Marte.
E eu falei, mãe, mas por que que o rei falou que ele não queria que matava o profeta e depois ele aceitou o pedido da dançarina lá? Aí a minha mãe disse, a palavra do rei não volta atrás. E eu não tinha 7 anos, eu falei, nossa, então o rei deve ser muito importante, ele não volta atrás nem de quem ele tinha medo, que era do profeta. Então minha avó contava essas histórias. E idioma árabe, você fala, entende um pouco? Da onde aprendeu? Então, até 1973, na minha casa se falava árabe. Meu pai, minha tia, meu tio, a minha avó, ela, até para confessar, o padre me contou que ela confessava primeiro em árabe, depois em espanhol, que eles moraram no Uruguai, e por último a confissão ela repetia em português. E inclusive com a empregada ela fala Amor Maruf Ruhjib Natuf Halib Beit Muai. A empregada sabia, entendia. A minha mãe sabia mais do que eu, apesar de ter nascido em Rio Preto, só que ela não respondia em árabe. E eu aprendi muito pouco. Era a forma dialetal que falava no Líbano, lá nessa região de Acar, que eu não consigo falar o nome da cidade, Andek. E depois os libaneses que vieram depois, achavam graça da pronúncia. Falavam, Hu Terkemit el Feleh. Então ficavam com vergonha, não falava mais na frente dos outros, porque era um dialeto muito particular. E a partir da morte da minha avó, meu pai não falou mais árabe. Não falou, ficou sem falar árabe. Qual é a história dos libaneses descendentes aqui nessa região? Agora mesmo estava conversando com o senhor Jorge Abi Rached, ele lembrando quantos que os libaneses sofreram em Rio Preto. Mas o importante é que venceram, ele falou. Eu falei, a senhora tem razão. Porque ele ouviu, falando na sessão de homenagem à colônia, que tem todo ano na Câmara Municipal aqui em Rio Preto, em 1906, um vereador chegou a propor um projeto de lei que não foi aprovado na Câmara, isso já faz parte dos anais da história, a proibição de falar árabe na Rua Bernardino de Campos, que é a rua principal de Rio Preto. Até 1978, quando eu era estudante, eu ainda lembro que os patrícios conversavam na Bernardino de Campo, perto onde a família do Dr. Abílio Cury tem propriedade até hoje, edifício ali, no centro de Rio Preto, eles conversavam em árabe ali na Bernardino de Campo. E antes disso, no início do século, a concorrência dos comerciantes árabes, eram sírio-libaneses, né? Era tão grande que a colônia espanhola, portuguesa e outras chegaram a pedir para o prefeito, falou, precisa conter esses turcos, chamava de turco. O prefeito fez uma lei e colocou que cada mascate, para cada caixa de mascate, tinha que pagar 1 conto de réis. 1 conto de réis era muito dinheiro. Só para ter noção, o orçamento da arrecadação da prefeitura era 17 conto por ano. E fizeram isso com os libaneses, porque ninguém aguentava a concorrência, eles vendiam para todo mundo. Aí começava com uma porta aqui em Rio Preto, dali a pouco já tinha 2, de repente era dono do quarteirão. Aí depois conseguiram derrubar a lei, o prefeito, eu não lembro o nome, que ele era muito amigo da colônia síria libanesa, ele revogou essa lei, aí acabou. E esse sofrimento dos libaneses que vieram de lá, sem conhecer a língua, sem ter dinheiro, sem conhecer o futuro, onde eles vão ficar, como eles vão trabalhar, como eles vão ter possibilidade de ganhar e mandar também para a família deles lá no Líbano, porque deixaram as famílias deles e vieram para ter uma vida econômica, social melhor. Vamos continuar
esse caminho dessa história no segundo bloco. Por isso, Memórias do Líbano hoje vai continuar a contar para você de São José, de Rio Preto, de José de Bonifácio, a história desses libaneses que sofreram para fazer a vida deles e deixar também para os descendentes uma herança orgulhosa, um nome bem honroso. Por isso, vamos continuar esse caminho e não deixar o caminho dos seus pais morrer aqui em São José do Rio Preto, o José de Bonifácio. No segundo bloco, continuamos esta história e fica conosco.